Acompanhe o quadro Sejusc em Sintonia, apresentado pela juíza coordenadora do Sejusc, doutora Ana Bárbara Barbuda Ferreira Mota, juíza titular da Vara Civil de Candeias. Olá a todas as pessoas, ouvintes da Rádio Baiana FM. Este é o Sejusc em Sintonia, o quadro semanal que visa transmitir informação segura e de qualidade sobre direito e cidadania da população. Eu sou Ana Bárbara, juíza de Direito e coordenadora do Sejusc de Jequié e de Candeias. Bom, nas últimas semanas, aqui no Sejusc em Sintonia, temos conversado bastante sobre direitos das famílias. Falamos sobre guarda de filhos, pensão alimentícia, investigação de paternidade, divórcio, enfim, muitos temas que chegam com frequência no nosso Sejusc e também ao judiciário. Mas há algo que não podemos ignorar. Muitas dessas situações de conflitos familiares trazem consigo histórias de violência doméstica, de gênero e contra crianças e adolescentes. Frequentemente, por trás dessas demandas, existe um contexto de violência que precisa ser visto, acolhido e enfrentado pelo sistema de justiça. E é sobre isso que vamos falar hoje. Como o nosso sistema de justiça deve atuar para proteger e não revitimizar pessoas em situação de vulnerabilidade. Para nos ajudar nessa conversa, eu recebo a doutora Flávia Cristina Cora de Araújo, defensora pública da Comarca de Salvador, mestranda em Mulheres, Gênero e Feminismos pela Universidade Federal da Bahia. Muito obrigada por estar aqui conosco, Flávia. Obrigada pelo convite, doutora Ana Bárbara. É uma alegria estar aqui no quadro Sejusc em Sintonia. Obrigada, Flávia. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente sobre sua experiência junto ao Complexo de Escuta Protegida de Vitória da Conquista. O que é essa iniciativa e como ela funciona no acolhimento de vítimas de violência? Sim, Ana Bárbara, o Complexo de Escuta Protegida foi um projeto que contou com diversas instituições atuando conjuntamente. Então, foi o Poder Executivo Municipal, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Polícia Civil, enfim, os órgãos de segurança em geral, o Conselho Tutelar, e também teve uma participação importante da Unicef e da Childhood. E a partir dessa iniciativa, a gente tinha a principal finalidade de oferecer uma estrutura mais humanizada e profissionais com uma qualificação técnica para fazer a escuta de crianças e adolescentes que tivessem passado por alguma situação de violência, seja como vítima ou como testemunha. O complexo lá de escuta em Vitória da Conquista foi a primeira unidade da região Nordeste a atender os requisitos de uma lei nacional que nós tivemos em 2017, a Lei 13.431, que ficou conhecida como a Lei da Escuta Protegida. Nesse espaço, as crianças e os adolescentes contam com um serviço que lhes garante maior proteção durante todo o processo, sem a revitimização que muitas vezes ocorria anteriormente. Quando era comum, por exemplo, que a vítima tivesse que repetir a narrativa diversas vezes. E também os profissionais do direito comumente tomavam o depoimento da vítima diretamente, enquanto agora quem tem o maior contato com a criança e com o adolescente e direciona essas perguntas é um profissional, geralmente da psicologia ou da área de serviço social, que tem uma formação específica e é treinado nesses protocolos, né, para realizar essa escuta. Então, a gente tem um ganho de humanização e também de respeito aos procedimentos. A gente nota pela experiência, né, que os tabus e também a revitimização, né, que é essa situação em que a pessoa já passou por um trauma, já foi vítima de um crime, e quando chega no sistema de justiça ou nos órgãos do Estado, como órgãos de saúde, né, elas são revitimizadas, ou seja, elas são novamente vitimizadas, passando por situações constrangedoras ou desnecessárias. E isso frequentemente era identificado e ainda é, né, identificado e mencionado como um fator que desestimula a notificação. Então, a lei, essa nova lei, busca deslocar o foco do atendimento para garantir os direitos da vítima, principalmente a vítima criança e adolescente.
Então, para isso, né, além de um pessoal qualificado, o complexo ele também conta com uma estrutura física pensada para atender esse público da forma mais acolhedora e humanizada possível. Então, lá estão reunidos todos os órgãos da rede, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, Conselho Tutelar, enfim. Os serviços estão no mesmo lugar para que a gente evite essa peregrinação das famílias que vão passando por atendimentos em vários órgãos diferentes, que às vezes não conversam entre si, então tem uma repetição, né? Isso gera também a revitimização. Enfim, o complexo de escuta e também esta lei, né, a lei da escuta protegida, se relacionam com uma pauta muito sensível, que é o abuso sexual de crianças e adolescentes. Não é um tema fácil, mas infelizmente ainda muito necessário de ser discutido se olharmos para os números desse tipo de violência na nossa sociedade. Sim, é verdade. Flávia, você comenta então sobre esses números, né, que justamente comprovam a existência e, de fato, um grande um grande número de casos sobre essas violências, né? Quais são os dados que nós temos hoje sobre a temática? Sim, Ana, uma das pesquisas mais completas que são realizadas anualmente no nosso país é produzida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse ano agora de 2025 foi divulgada a pesquisa referente ao ano de 2024, no qual nós registramos o maior número de estupros da série histórica. Isso é, desde quando esses dados começaram a ser coletados, foi o maior número, que alcançamos 87.545 vítimas, infelizmente. Isso representa mais que o dobro do que foi registrado, por exemplo, em 2011. E o que também chama a atenção é que dessas vítimas, a maioria é menor de 17 anos. Se a gente for analisar os dados dessa pesquisa, a gente vê um grande número de vítimas nessa faixa etária, né, até 17 anos, a maioria é de meninas e mulheres, né, e frequentemente quem pratica essa violência, na maioria dos casos, são familiares, conhecidos ou pessoas próximas, o que reforça o que muitos especialistas já nos alertaram, né, que esses crimes, eles não surgem por impulsos individuais ou por uma questão patológica, mas sim porque nós temos uma estrutura social machista, permissiva, com desigualdades muito consolidadas. Então, todo esse contexto, ele, digamos assim, torna as meninas e mulheres mais vulneráveis a esse tipo de crime. E o que nos preocupa também, Ana, é que esses números já são elevados e a eles nós ainda temos que pensar que tem aquela quantidade de crimes que é muito grande que não chega ao conhecimento do Estado, das autoridades, né? Nos crimes sexuais, a gente tem o que a gente chama de subnotificação. É um índice de subnotificação muito grande, porque é muito comum que seja por constrangimentos e tabus, esses crimes não sejam denunciados, né? E muitas vezes isso gera, né, para nós uma realidade mais desafiadora ainda, para a gente fazer frente a uma situação tão grave, né? O Instituto Patrícia Galvão, que é um instituto muito reconhecido em pesquisas sobre mulheres, recentemente divulgou um levantamento que constatou que entre as vítimas de violência sexual que foram vítimas antes dos seus 14 anos, apenas 15% chegaram a uma delegacia e somente 9% foram acolhidas e avaliadas em uma unidade de saúde, né? Porque as situações de violência sexual criam também uma necessidade de que essas vítimas elas recebam um atendimento de saúde adequado para a prevenção de infecções transmissíveis e outros agravos, né, de saúde mental também, a partir de um fato tão grave, né?
Então, essa pesquisa nos mostra que são altos os percentuais de violência sexual, de subnotificação e de desamparo, né? A pesquisa realizada pela agência Patrícia Galvão nos mostra que as mulheres que sofreram essa violência a partir dos 14 anos, ou seja, né, já com mais de 14 anos, somente 11% procuraram a polícia e Sim. 14% um serviço de saúde. Então, esses números, né, nos instam à ação, a tomar atitudes, né, e, enfim, a sociedade precisa de uma tomada de consciência e de atitudes para que a gente possa fazer frente a dados tão alarmantes. Sim, como você fala, esses dados de fato são alarmantes, sem contar toda essa subnotificação, que infelizmente é muito comum nesse tipo de violência. Bom, como é que esses dados, Flávia, podem nos auxiliar, né? Quais seriam as melhores estratégias para a prevenção e o enfrentamento da violência sexual, especialmente contra crianças? Ana, esse é um problema complexo que vai exigir uma combinação de estratégias, né? A gente não tem soluções simplórias e isoladas, nós precisamos de trabalhos articulados, conjuntos, né? Que vão desde o eixo de prevenção, e aí eu destaco o eixo educativo, né? Uma educação que possibilite as pessoas, desde a infância, reconhecer um ato de abuso sexual e reconhecer o que é uma violência, né? E também passar pela implementação e melhoria dos serviços de investigação e evitar a revitimização no sistema de justiça, como a gente havia comentado antes. Então, eu acredito que nesse eixo preventivo seja extremamente importante que a gente compreenda que a educação sexual de crianças e adolescentes ela é necessária para que as próprias vítimas consigam identificar quando aquilo estiver acontecendo, né? E a gente também precisa garantir um atendimento mais humanizado no sistema de saúde e no sistema de justiça. Nesse eixo educativo, por exemplo, na Defensoria Pública, foi elaborada uma cartilha para educar as crianças, né? Ensinar a criança a conhecer o próprio corpo, para que ela aprenda a se proteger, para que ela entenda o que é um toque de uma pessoa que ela não confia, né? Um carinho de uma pessoa que não tem a proximidade. Então, é importante que as crianças, apesar de ser um assunto difícil, que elas sejam instruídas, porque para que ela ali possa identificar, né? Então, essa cartilha, por exemplo, pode ser encontrada no site da Defensoria Pública, mas a educação sexual nas escolas e em casa e também a educação em direito são instrumentos importantes. Outro grande avanço também, né, que esses dados nos colocam para poder trabalhar foi a própria lei da escuta protegida, né? A lei da escuta protegida ela veio também para poder tratar dessa situação e como nós estávamos falando agora há pouco, quando comentávamos sobre a experiência do complexo de escuta protegida de Vitória da Conquista, isso é muito importante para que o processo de apuração de uma violência sexual não imponha novas situações traumáticas e revitimizantes. Então, toda essa legislação, além de objetivar que a escuta não promova uma nova violência naquela pessoa, ela também trata de um outro eixo, que é o eixo de informação, assistência jurídica, né, que aquela vítima ela possa ser informada de todos os seus direitos e encaminhada aos serviços. Como eu mencionei, por exemplo, um serviço de saúde, né, que precise fazer alguma intervenção, ser encaminhada para um atendimento psicológico, e outros que, né, a gente identifica caso a caso. Por exemplo, nos últimos dados que eu consultei, né, na internet, tem o site lá do Complexo de Escuta, né,
e já foram realizados 547 depoimentos especiais e audiências desde a inauguração em 2021, garantindo que vítimas e testemunhas de violência sejam ouvidas uma única vez em um ambiente adequado, com a estrutura, né, para que isso ocorra sem a revitimização. Eu, por exemplo, Ana, já tive uma situação na minha vida profissional em que, para colher o depoimento de uma criança que tinha passado por uma violência sexual, quando essa criança estava chegando ao fórum, ela se deparou com o seu agressor, o autor do fato, e aquilo já desestruturou a ponto, né, da gente não conseguir realizar aquela escuta. Então, são vários detalhes que precisam ser pensados, todos eles são muito importantes, né? Só aquela situação de reencontrar o seu agressor já é uma revitimização, um trauma para aquela criança. Então, tem todo esse cuidado, até mesmo o cuidado de que a criança não veja a pessoa que é acusada, né? A pessoa que praticou aquela violência. Então, a Sim, criança chega, ela é recebida pela equipe, né? Primeiro, ela tem o conhecimento do espaço, ela conhece o espaço, ela conhece as pessoas, para que ela adquira a confiança, né? A confiança da criança, ela vai vir dela ter a ciência de que todos estão trabalhando ali em prol dela, né? E que ela se sinta segura para dar dar o seu depoimento, e ela entenda também o que é aquilo, que a lei fala, né, também do direito da criança e do adolescente, mesmo ainda sendo uma criança e um adolescente, de ser cientificado dos seus direitos, na medida do que ele possa compreender. Então, lá no complexo, as crianças e os adolescentes são recebidos pela equipe técnica, né? Então, existe esse momento inicial, antes, e também existe um trabalho continuado, porque as famílias, né, elas vão ser encaminhadas para outros serviços que atuam ali na rede, para que a gente possa não só, após identificar aquela violência, interromper para que ela não ocorra novamente, porque eu não sei se vocês se lembram, há poucos minutos atrás a gente falou que é muito comum que esses crimes ocorram dentro de casa e sejam praticados por pessoas conhecidas. Então, infelizmente, é muito comum que eles ocorram diversas vezes. Então, o objetivo também é interromper para que isso não ocorra mais. Então, aquela criança passar a ter um acompanhamento. E não como acontecia antes, que às vezes a criança ou o adolescente iam lá, contavam o fato traumático, a situação, o crime, né? E depois o processo seguia sem que se preocupasse muito com o bem-estar daquela criança, né? O processo seguisse para apurar a responsabilidade do acusado. Mas a gente não pode deixar a vítima, né, perdida e sem assistência. Então, o assistida, complexo, né? ele tem, exatamente, ele tem todo esse trabalho para que esse acompanhamento seja integral, né? E ele continue também depois daquele dia do depoimento, né? Sim, Inclusive porque aquele dia é um dia em que as memórias vão ser remexidas, né? Então a criança precisa de um acompanhamento psicológico, porque depois ela vai ter todas essas situações que ela vai ter que lidar na cabeça dela, né? Então, a estrutura do equipamento, né, inclui uma sala para depoimento especial, uma outra sala, né, onde ficam os atores processuais, o juiz, o promotor, o defensor, e a criança, ela fica em uma segunda sala com o entrevistador, que uhum, é treinado de acordo com o protocolo brasileiro de entrevista forense, justamente para evitar perguntas revitimizantes, né? E para que o ato seja conduzido da forma mais humanizada possível em relação à vítima, principalmente considerando que a gente está tratando de uma criança ou de um adolescente que precisa ter seu desenvolvimento preservado. E essa sim, muito experiência do Conflexo já recebeu prêmios, Ana, recebeu um prêmio do CNJ e tem sido estudada por vários outros municípios, estados e até mesmo internacionalmente. sim, perfeito. Muito interessante, de fato, o que ocorre no complexo e, de fato,
evidencia algo fundamental, que é quando uma pessoa chega ao sistema de justiça já fragilizada, né, pela violência sofrida, ela não pode ser submetida a novos traumas ali no sistema de justiça, né? Por vezes a gente via que acontecia de a vítima ter que repetir inúmeras vezes o relato do que ocorreu para diferentes profissionais, muitas vezes desqualificados também para essa finalidade, em ambientes inadequados, tratada muitas vezes com descrédito, com frieza. Então, isso de fato não é apenas desumano, mas compromete toda a efetividade da justiça, né? Quando a gente fala disso, portanto, é importante também que falemos um pouco sobre algo delicado, mas necessário, que é a violência institucional, né? Como o próprio sistema de justiça pode, muitas vezes, reproduzir violências contra quem está ali buscando proteção. Então, diante desse cenário, em 2021 também, o Conselho Nacional de Justiça editou o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, e para que nossos ouvintes possam entender o que é esse protocolo, doutora Flávia, e por que ele é tão importante para o sistema de justiça. Excelente pergunta, Ana. Eu penso que esse protocolo do CNJ, né, que já é um outro protocolo, não está relacionado com assim, está relacionado, né, mas é um outro diploma, não é, o mesmo que nós estávamos falando agora há pouco, que trata da escuta protegida, né? Esse protocolo do CNJ, eu acredito que ele complemente um pouco o outro quando a gente está tratando da violência sexual, mas ele também se aplica a diversas situações. E eu acredito que esse protocolo foi criado pelo CNJ, né, já num esforço de reconhecimento que, se nós desejamos construir uma sociedade mais igualitária, os juízes e as juízas também precisam interpretar as leis sem se esquecer, né, da influência do patriarcado, do machismo, do sexismo, do racismo, da homofobia, enfim, a influência de todas essas estruturas, né, na nossa sociedade e também nas leis. Então, não adiantaria, por exemplo, termos uma lei como a Lei Maria da Penha para poder combater e prevenir a violência doméstica, se a gente continuar interpretando as leis de uma forma machista, preconceituosa, né? Porque isso deixaria as desigualdades no mesmo lugar como estão, ou talvez até mais profundas. Então, se a gente quer promover justiça e igualdade, nós precisamos interpretar as normas com esse mesmo objetivo. E por isso eu acredito que esse protocolo seja uma iniciativa tão importante, tão louvável, e que seja o ideal seria que todos os juízes e juízas passem a observá-lo, né? Então, esse protocolo ele traz orientações aos juízes justamente para que o sistema de justiça não produza essas revitimizações que vínhamos comentando, né? E também trazendo interpretações das normas, né? Que tenham o que a gente chama de lentes de gênero, ou seja, quando nós formos interpretar as normas, nós levarmos em consideração as desigualdades de gênero. É Sim, isso. muito importante, de fato, e recentemente, inclusive, se tornou de observância obrigatória, conforme a resolução do CNJ, né? Então, é também um dever, né, do Poder Judiciário conseguir levar a conhecimento de todos os juízes e fiscalizar também com as comissões para a aplicação desse protocolo por todos os magistrados do nosso Poder Judiciário. Doutora Flávia, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, por compartilhar conosco reflexões tão fundamentais para a promoção de justiça e, sobretudo, para a proteção dos direitos humanos. Muito obrigada. Doutora Ana Bárbara, eu que agradeço o convite, agradeço também aos ouvintes que estiveram conosco e gostaria também de deixar aqui no ar a informação de que quem precisar dos serviços da Defensoria Pública, a Defensoria Pública tem um site com todos os seus contatos e também tem o Disque 129, que é totalmente gratuito. E por esse Disque 129 as pessoas podem
informar sua demanda e serem encaminhadas, seja de violência sexual ou não. Então, a Defensoria Pública também, que é a instituição onde eu trabalho, está à disposição dos ouvintes e de toda a população baiana, doutora Ana Bárbara. Obrigada, doutora Flávia. Agradecemos também aos ouvintes. E se você ou alguém que você conhece está passando por uma situação de violência, ligue para 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, ou procure, conforme nossa convidada já expôs aqui, a Defensoria Pública, as delegacias especializadas, o Ministério Público, pois, de fato, existe uma rede de proteção disponível. Por fim, eu gostaria de lembrar que o nosso Sejusc de Candeias fica localizado na rua Antônio Patterson, em frente à rodoviária, no Saque de Candeias. E se você que nos escuta é de outro município, basta entrar no site nupemec.tjba.jus.br e consultar o Sejusc mais próximo de sua residência. Agora nós passaremos para o momento que é o Sejusc Responde, em que a equipe do nosso Sejusc responderá às perguntas enviadas pelos ouvintes para o número de WhatsApp 7136017111. E na próxima semana, aguardamos vocês para aqui passar mais informações sobre direito e cidadania. Muito obrigada e até semana que vem. O Sejusc, Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, que fica localizado no Saque de Candeias, abre espaço para levar informação, orientação e cidadania à população.